Olá! Agora nós iremos tratar do desenvolvimento do projeto de pesquisa. Então, você já fez o levantamento bibliográfico, já definiu qual é o problema, seus objetivos, apresentou a justificativa, fez o cronograma, apresentou sua metodologia. Então, agora você vai o quê? Desenvolver a pesquisa. Nós temos aqui a importância da organização do referencial teórico. Então, eu insisto em afirmar, não tem como a gente fazer uma pesquisa sem um aprofundamento na literatura, sem referencial teórico. Então, nós precisamos estar embasados pela teoria para podermos dar conta da realidade, para podermos investigar a realidade. Tendo esse embasamento teórico, a gente vai para a coleta dos dados. E depois nós vamos o quê? Feita a coleta dos dados, a gente vai organizar esses dados para eles serem apresentados, a gente vai fazer a análise desses dados e a gente vai apresentar o resultado desse processo num trabalho, que pode ser a dissertação, pode ser o trabalho de conclusão de curso, pode ser a tese, pode ser um artigo científico. Os elementos textuais que compõem um trabalho científico, nós já vimos que são a introdução, o desenvolvimento, a conclusão ou que muitos chamam de considerações finais. O que deve estar presente na introdução? Então, a introdução, ela, em geral, é a parte do trabalho que a gente escreve por último. Por quê? Porque a gente vai apresentar o que efetivamente nós fizemos. Às vezes no projeto a gente tem um objetivo que nós não conseguimos realizar. Às vezes no projeto acontece um problema no percurso, por exemplo, você esperava ter acesso a 4 escolas de propostas pedagógicas diferentes. Mas você, na hora que foi a campo, só conseguiu fazer entrevista em 3 tipos de escola. Então, no seu projeto, você colocou que pretendia apresentar as diferenças das 4. Agora, você fez efetivamente de 3. Então, na prática, você vai ter o quê? Que na sua introdução, reelaborar seus objetivos e apresentar o que foi efetivamente realizado. A gente apresenta na introdução, então, o nosso tema de pesquisa, que foi efetivamente desenvolvido, o problema, a nossa hipótese, se tiver, quais são os objetivos, a justificativa da relevância do trabalho, indica o referencial teórico, lembrando que a gente indica o referencial teórico não apresentando os textos, né, citações, mas, por exemplo, você listar todos os autores, né, e aí, é claro, você vai colocar o sobrenome do autor e o ano de todas as indicações das fontes que você consultou para fundamentar a sua teoria. Você vai apresentar detalhadamente qual foi a metodologia efetivamente utilizada e vai finalizar a sua introdução com um breve resumo do que virá, no caso de uns trabalhos acadêmicos que não sejam artigo, o que virá em cada capítulo seguinte. Eu gostaria de fazer uma observação aqui, que é um parênteses, porque a gente chegou a falar aqui dos trabalhos acadêmicos, que podem ser artigo, que pode ser o trabalho de conclusão de curso, uma monografia, uma dissertação ou uma tese. E só para deixar claro assim, qual é a diferença desses tipos de documentos que a gente pode produzir. Os artigos científicos, em geral, eles são publicados nos periódicos, nas revistas. As monografias, elas podem ser trabalhos de conclusão de curso e trabalhos de curso de graduação e de cursos de especialização. A dissertação é a finalização de dissertação, de mestrado. A tese é o trabalho final de um doutorado. Então, cada documento desse tem um grau diferenciado de elaboração e a gente vai apresentar essa introdução nesses documentos conforme essa variabilidade de dificuldade. A parte do desenvolvimento. Essa parte do desenvolvimento é onde a gente efetivamente realiza o trabalho,
onde inicialmente a gente pode separar em sessões, nos trabalhos que não sejam artigo, em geral a gente separa mesmo em capítulos, mas nos artigos a gente também pode separar em sessões, e geralmente a gente inicia com a fundamentação teórica, para a gente fundamentar e contextualizar teoricamente o problema e apresentar o que a gente chama de estágio da arte, que é em que ponto está atualmente a discussão sobre aquele assunto, para inclusive deixar em aberto, na nossa conclusão, evidenciar a contribuição do nosso trabalho nessa discussão, porque se a gente perceber que tem uma discussão que problematiza de uma maneira X, Y e Z, e no final das contas você chega à conclusão que você problematiza da forma Z, aí é complicado, porque você não vai ter uma contribuição no conhecimento. Tá? Você pode até pensar assim, sei lá, Z mais 1, então você vai ter uma novidade, um plus, um além, vai justificar a pesquisa, porque você tem uma inovação, você tem alguma contribuição. A gente, além de esclarecer os pressupostos teóricos, a gente vai apresentar o desenvolvimento da metodologia. Então, no desenvolvimento do trabalho, a gente vai mostrar os dados, a gente vai mostrar como que a gente faz a análise dos dados, e a gente vai apresentar a nossa interpretação desses dados. E, finalmente, na parte das considerações finais, da conclusão, nós vamos apresentar quais foram os resultados, quais são as nossas conclusões. E aí a gente precisa o quê? Retomar o problema da pesquisa, mostrar quais são as contribuições do seu trabalho para a solução daquele problema. Vai mostrar o quê? Se os objetivos foram atingidos, se não foram, explicar as razões, né? Apresentar quais foram as dificuldades e se houve hipóteses, se elas foram confirmadas ou não. Destacar, essa é uma recomendação, a contribuição do seu trabalho para o desenvolvimento da ciência, da área do conhecimento, do meio acadêmico profissional, e também já apresentar possibilidades de estudos futuros relacionados ao assunto que você discutiu. Sempre com bastante atenção, gente, para não apresentar na conclusão uma conclusão que de fato o seu trabalho não poderia ter chegado nela. E outra, de apresentar informações que de fato não dizem respeito ao que foi discutido no desenvolvimento do trabalho. Então, quando a gente mostra quais são, quando a gente apresenta a nossa conclusão, ela tem que estar referenciada, ela tem que estar linkada com o que a gente apresentou no desenvolvimento do trabalho. É a parte mais importante. Por exemplo, no caso dos artigos científicos, eu acho que tem que chamar a atenção para a importância assim, de um resumo bem escrito e da conclusão bem escrita, porque às vezes quando você submete para uma revista, as conclusões elas são às vezes a primeira parte lida. Então é importante a gente ter uma conclusão que esteja de acordo com o que a gente se dispôs a fazer. Como é a última parte que a gente costuma escrever, por vezes é a parte que a gente se atém menos, e isso não pode acontecer num trabalho científico sério. E lembrando que na parte das considerações finais e da conclusão não são feitas citações, é você apresentando as suas considerações. Então não cabe mais apresentar argumento de outra pessoa, de outro autor, para corroborar as suas conclusões. Como eu disse, o resumo ele é fundamental. Então a gente tem que ter um tempo para pensar um bom título para os trabalhos da gente, um título que vai levar o trabalho a ser lido, e um título que realmente remeta ao que foi discutido no seu texto. Às vezes a gente pega um artigo que o título ele é completamente contrário, ou ele promete uma coisa que ele de fato não cumpre. Então, os títulos eles não podem ser extensos e têm que atender a esse princípio de serem sedutores, atrativos, e de efetivamente apontarem para o que foi discutido no trabalho.
O resumo, quando a gente vai fazer qualquer pesquisa, que a gente faz levantamento bibliográfico, é a parte do texto que é lida. Então, quando a gente vai fazer um levantamento, a gente lê o que primeiro? O resumo. Se ele for interessante ou se ele apontar para o que você está interessado, você continua a ler o artigo. Ou você descarta o artigo já a partir do resumo. Isso acontece com o seu texto também. Então, quando você for escrever um trabalho, tenha atenção e elabore com cuidado o seu resumo. A BNT, ela estabelece, né, alguns critérios para apresentação do resumo e tem entre 150 e 500 palavras para trabalhos acadêmicos e 100, 250 palavras para os artigos de periódicos. Ele é feito na forma de um parágrafo, é só um parágrafo, gente. Resumo é um parágrafo. E você tem que apresentar o quê, né? Em média, 1 ou 2 linhas para cada item, onde você vai apresentar principais objetivos, escopo do trabalho, motivação e importância, metodologia e principal resultado ou contribuição. Então, você tem que, de forma sucinta, porque você vê que você tem um número máximo de palavras que pode ser utilizado. Então, você tem que apresentar essas informações todas. Então, o resumo nunca menciona informações ou conclusões que não estão presentes no texto e não apresenta também fontes bibliográficas. Então, aqui tem um exemplo de um resumo onde a gente tem o objetivo, a metodologia e o resultado. Então, vem aqui. Este trabalho pretende apresentar o estado da arte do estudo sobre gênero, ciência e tecnologia. Então, nós temos aqui o quê? O objetivo. A gente tem a metodologia, a partir de uma pesquisa bibliográfica, em artigos, tarará, tarará. A gente tem o resultado. Aponta-se o crescente avanço dos estudos de gênero em ciência e tecnologia, bem como os desafios impostos nesse campo de estudo. É esse resultado que eles chegaram. Então, nós temos aqui, não é, o resumo que apresenta para nós esses elementos. E assim a gente tem um resumo que atenda a essa demanda. Hoje em dia você tem revistas que, se você não apresentar esses elementos explícitos no seu resumo, o seu artigo já é recusado já no resumo. Bom, então nós terminamos aqui esse módulo onde a gente discutiu sobre como desenvolver um projeto de pesquisa, quais os elementos que compõem um projeto de pesquisa. Aproveito aqui para retomar destacar a importância de definir um bom problema de pesquisa, lembrando que um problema de pesquisa não é necessariamente problema geral. Eu gosto sempre de mostrar que, por exemplo, eu sou da filosofia, então tem questões da cidade que, por exemplo, do trânsito, que são problemas para mim, mas eles não se constituem como problema de pesquisa para mim. Por quê? Porque a filosofia, ela não é instrumental que daria conta de fazer com que eu pensasse como resolver o problema do engarrafamento num certo momento do dia, numa certa região. Então, teria que ser uma solução de engenharia e a filosofia não me permite dar essa solução de engenharia. Ela permite até que eu problematize a questão do tráfego, mas eu não tenho condições, enquanto filósofa, de arrumar uma solução de engenharia. Então, os problemas, eles são problemas de pesquisa e a teoria é que consegue formatar um bom problema de pesquisa. Bom trabalho a todos!